Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, o Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na primeira semana na mensagem 1, a sequência maravilhosa da Bíblia. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante aqui para o canal, você ser um com a palavra, valorizar os livros da vida da igreja, né, Senhor Jesus. Também conforme vai deixando comentário, like, o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante e ele vai recomendando para mais pessoas, né? E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Ele quer mostrar para você especificamente, e também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levítico, capítulo 16, versículo 17. Senhor Jesus. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Senhor Jesus. Agora João, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 3 e do versículo 5 ao 7. Senhor Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 31. Senhor Jesus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Senhor Jesus. Agora ler coração. Romanos capítulo 3, versículo 24. Senhor Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o caminho da salvação, o processo de justificação. Senhor Jesus, conforme vimos ontem, vamos usar os princípios e revelações apresentados pelo livro de Romanos acerca do Evangelho de Deus como chave para compreendermos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Esse Evangelho completo de Deus nos apresenta a condição miserável do homem e o poder do Evangelho para salvá-lo por meio dos processos de justificação, santificação e glorificação. E por fim, esse Evangelho inclui também vivermos a vida da igreja de forma vitoriosa. Se experimentarmos essas palavras, não nos vamos perder, nem gastar nossas energias com tantos problemas, como acontecia na igreja em Corinto. Senhor Jesus. O Evangelho completo começa descrevendo a condição lamentável a que o homem chegou. Práticas reprováveis, inconvenientes, homicídio, inveja, desobediência e tantas outras. O homem caiu nessa situação depois de ser enganado pela serpente no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali aconteceu o que Paulo explica no seguinte versículo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte reina entre os homens. Para solucionar esse problema, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado, para morrer na cruz por todos os homens. Senhor Jesus. Foi essa morte vicária de Jesus que nos trouxe a redenção, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos os homens são injustos aos olhos de Deus, pois todos pecaram e carecem de sua glória. A justiça de Deus vem somente pela fé na obra que Cristo fez por nós, morte e ressurreição. Não vem por nossas obras, nem por nosso esforço. Quando cremos em nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e confessamos com a boca, nesse momento experimentamos o início do processo da salvação de Deus para a nossa vida, o processo da justificação. Fomos redimidos, tivemos nossos pecados perdoados, fomos reconciliados, nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Tudo isso faz parte dessa primeira etapa da plena salvação de Deus e acontece assim que cremos no Senhor, ó Senhor Jesus. Conforme vimos no primeiro capítulo de Romanos, Jesus nos tirou de uma condição miserável e nos colocou na presença de Deus. Ele está de braços abertos para nos receber, porque todas as barreiras entre nós e Ele foram retiradas. E hoje podemos achegar-nos a Deus com intrepidez. Recebemos um convite especial de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A expressão trono da graça é a mesma para a tampa que ficava sobre a Arca da Aliança, chamada de propiciatório. No Antigo Testamento, sobre ela era aspergido o sangue de animais, que fazia com que Deus se tornasse propício ao homem pecador. E assim Deus e o homem ali eram reconciliados. Senhor Jesus. Deus, ao olhar para nós do propiciatório, do trono da graça, está pronto a nos conceder misericórdia e graça. A partir de então, não temos mais desculpas. Devemos viver na presença de Deus. Que maravilha! Esse é só o princípio da plena salvação de Deus para nós, apresentada nos capítulos iniciais do livro de Romanos. Amanhã falaremos sobre o processo de santificação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que é importante, a gente perceber a questão de que toda a Bíblia está ligada, desde o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento mostra para nós a pessoa de Cristo.
tudo aquilo que Cristo realizou por nós, né, Senhor Jesus. Né, e o Velho Testamento mostrou ali, né, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus proporcionou ali, né, Senhor Jesus, ali até poder vir Cristo, né, e resolver o problema de vez. Né. Então, se você não entender, né, tudo aquilo que foi feito ali, né, no Velho Testamento como apenas uma sombra, né, daquilo que Cristo veio realizar, você não vai entender a questão da salvação. Ó Senhor Jesus, e vai falar como muitos hoje, né, falam que não, você tem que se esforçar para manter sua salvação, senão você vai perder a salvação e ir para o inferno. Isso não é verdade, né, Senhor Jesus. As pessoas precisam de uma compreensão mais ampla a respeito da salvação. Ó Senhor Jesus, né, o que tocou aqui, né, a justificação ela tem etapas, né, tem a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação, como está tocando aqui, né, não dependeu de nós. Basta a gente crer, né, na obra de Cristo. Né? Cristo morreu e ressuscitou. Né? Se tornou o Espírito que dá vida. Se você crer, né, no seu coração, confessar com a sua boca, né, Jesus como Senhor, né, no seu coração você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Né? Que salvação é essa? É a justificação, é a salvação do seu espírito. Nesse momento, o seu espírito que estava inativo foi ativo agora. E a partir de agora você pode ter comunhão com Deus. Você foi reconciliado com Deus e agora você tem acesso a Deus. Antes você não podia se chegar a Deus, né, Senhor Jesus. Mas agora a gente pode. Né? É isso que está mostrando para nós, é o Evangelho. Né? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. É Cristo sendo dado a nós. Ele é a chave para a gente alcançar a vontade de Deus, para a gente cumprir o plano eterno de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E mostra para nós que essa justificação se dá, né, pelo fato de Deus ter cumprido toda a sua justiça. Né? A justiça de Deus ela é pela fé. A justiça do homem não serve para nada, né, Senhor Jesus. E essa justiça pela fé é nós crermos em Jesus, na sua obra redentora. Cristo ele veio e tirou todas as barreiras entre nós e Deus. É Cristo que fez, não é o seu esforço, não é você ser uma boa pessoa, não são as suas obras, mas é pela fé, é o simples ato de crer. Quando você crê, o Senhor salvou o seu espírito. Você com o espírito salvo, você está salvo do quê? Salvo da perdição eterna. Você recebeu a vida eterna de Deus, isso aí Deus não vai tirar de você de jeito nenhum. Mas a sua salvação precisa ser desenvolvida. Né? Precisa ainda do processo da santificação e o processo da glorificação. A glorificação ela também não depende de nós. Né? O dia que o Senhor voltar, Ele vai nos preencher totalmente da sua glória. Né? Hoje, pelo processo de santificação, nós estamos sendo transformados na nossa alma, no nosso ser. Né? E, esporadicamente, né, a gente vai acabar manifestando a glória de Deus. E se você se deixar transformar pelo Senhor, o Senhor vai encher sua alma de glória. E aí, quando Ele voltar e te der a glorificação, você vai estar cheio de glória de Deus por fora e por dentro. Aqueles que não conseguirem realizar o processo do meio vão ter a glória só pelo lado de fora. Né? E aí vão ter que passar por um outro processo de transformação, que vai ser no período do reino milenar. Aqueles que já estão transformados vão desfrutar as bodas de Cristo, mas aqueles que não estiverem vão estar fora ali da luz do Senhor, nas trevas exteriores, né? Onde haverá choro e ranger de dente, para poder completar essa obra que não deixou ser feita na sua vida hoje. Por isso a importância de a gente se aprofundar na palavra, né, Senhor Jesus. O mais importante, né, a gente, ao ouvir a palavra, né, ao desfrutar a Bíblia, o alimento diário, os livros espirituais, ao ter comunhão uns com os outros, né, o mais importante é que a gente exercite o Espírito, né, Senhor Jesus. Para a gente ter um encontro com Deus a cada palavra, a cada momento, para que o próprio Senhor possa falar conosco. Para que Ele possa nos dar revelação. Tudo aquilo que a gente precisa tocar diante de Deus é com revelação. É o próprio Deus falando com você. É o próprio Deus te dando convicção. Né? Não é, Senhor Jesus. Apesar do inimigo sempre nos enganar, né, com essa questão de não, você perdeu, você não vai conseguir. Não, o Senhor mostra para nós que nós podemos ter uma vida da igreja vitoriosa, né, diante da presença dEle. Então a gente não tem, como tocou aqui, né, a gente não tem mais desculpa. A gente precisa viver na presença de Deus, né, invocando o nome dEle, tocando, né, na palavra de maneira adequada, não de maneira superficial, nos aprofundando, né, naquilo que o Senhor quer. E aí isso aí que vai nos levar a prosseguir na salvação completa de Deus. Né, Deus ele não faz coisas pela metade. Né, ele não fez todo
esse processo, né? Veio o próprio Filho, a gente leu aqui os versículos, né? O próprio Deus, né, veio em carne, né, Senhor Jesus. Foi lá, né, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, né, ao saber, né, aqueles que creem no seu nome, né, nos fez nascer de novo. E aí daqui a pouco você comete um erro e perde tudo aquilo que Deus fez, né? Então, né, a gente tem mais poder do que Deus, né? Senhor Jesus, eu errei aqui, errei tanto que eu tirei Jesus da cruz, eu anulei tudo aquilo que Deus fez. Senhor Jesus, né? Como que Satanás ele é pretensioso e mentiroso, né? Como que o homem pode fazer qualquer coisa e desfazer aquilo que Deus fez, né? Senhor Jesus, como a própria palavra fala, né? Por mais ansioso que você esteja, você consegue acrescentar um côvado, né? Alguns centímetros ao curso da sua vida. A gente não consegue, né? Senhor Jesus, o Senhor é que está no controle de tudo. Então a gente não deve ficar pensando, né, que nós vamos perder aquilo que Deus, né, fez com enorme sacrifício, né, com grande poder, grande glória, e simplesmente isso vai ser tirado de nós segundo a nossa vontade. Não é assim. Senhor Jesus, o Senhor que Ele fez e pronto. Por isso que a gente precisa tocar na palavra, né? É isso que o Evangelho está nos mostrando. Primeiro está mostrando para nós a nossa condição miserável, né, Senhor Jesus, né? E também mostra para nós o quê? O que vai nos salvar? É o poder do Evangelho. Não é a sua maneira de fazer as coisas, não é o seu próprio jeito, não é o quanto você consegue manter as coisas de Deus, mas é o Evangelho. Senhor Jesus, Ele vai nos dar uma salvação completa, nos justificando, santificando e glorificando. Senhor Jesus, né? E mostrando para nós também como que a gente vai conseguir passar por todo esse processo vivendo a vida da igreja, né? Senhor Jesus, a gente viu ali, né, quantos problemas tem, né? Mas a gente precisa ver por meio do Espírito, né? Vendo, né, por meio da Epístola aos Romanos, né? Para a gente não ficar perdendo nosso tempo, né, gastando energia com problema, né? Tentando resolver problemas para ganhar de volta a salvação que a gente perdeu, né, por alguma coisa e vai nos levar para o inferno, né? Senhor Jesus. Não, os problemas, os processos que a gente passa, Ele não tira de nós aquilo que Deus nos deu, né? Ele nos tira ali da presença de Deus, né, da transformação que Deus quer nos colocar, né? É o segundo processo, Ele não tira o primeiro. A justificação foi feita por Deus, a justiça de Deus foi cumprida em Jesus e pronto, acabou. A partir do momento que você creu nisso, né, o Senhor não volta atrás, né? O Senhor Ele não abre a mão de nós. Senhor Jesus, né? Mas como tocou, né, o homem acabou caindo numa situação tão lamentável, né, que começou a praticar coisas reprováveis, coisas inconvenientes, homicídio, inveja, desobediência, várias outras coisas que a gente leu aqui, né? Senhor Jesus, né? Por causa do quê? Por causa do pecado. Então o que vai solucionar o problema do pecado não é o seu esforço, não é o quanto você conhece, não é o quanto você consegue, mas só existe uma coisa, uma única solução para o pecado, para os nossos pecados, para o nosso viver pecaminoso, e a solução é Cristo. Não são as suas obras, não é o que você faz, é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Jesus, você precisa ter certeza, né? Hoje a morte ela reina entre os homens, né? Mas para a gente poder passar por tudo isso, né, deixar tudo isso para trás, a gente precisa tocar na questão da morte do Senhor na cruz, né? Por nós Ele morreu e ressuscitou. Quando Ele morreu, nós morremos junto com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele, recebemos uma nova vida. Agora nós podemos entrar no reino de Deus. Senhor Jesus, por quê? Porque você é bom, você consegue fazer tudo, você é uma boa pessoa, você consegue se manter diante de Deus? Não, é porque Cristo nos justificou. Ele nos reconciliou e abriu um novo e vivo caminho. Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer é se arrepender. A justiça de Deus não vem para nós pela nossa bondade, pela nossa maneira de fazer as coisas. Ela vem para nós somente pela fé em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Senhor Jesus, que a gente precisa sempre confessar e experimentar, né, tudo isso no nosso viver, né, todo esse processo, né, que o Senhor está passando, que Ele passou por nós. Mas a partir do momento que a gente crê, tudo isso já vai sendo introduzido em nós, né, Senhor Jesus. O Senhor nos redimiu, né, nos perdoou dos pecados, nos reconciliou, a gente nasceu de novo e se tornou filho de Deus. Um pai jamais
jamais joga fora seu filho. O filho pode ser, né, pode fazer as coisas mais reprováveis, né, pode fazer o que for, você pode reprovar a atitude dele, mas ele não vai deixar de ser seu filho, né, Senhor Jesus. Né, você não pode chegar para ele e falar assim, olha, não estou gostando do que você está fazendo aí, devolve o meu DNA aqui. Não tem, o DNA está lá e pronto, acabou. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o DNA divino. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Isso não vai sair mais de nós. Ó Senhor Jesus. Né? E tudo isso é o que? É a primeira etapa. É a primeira etapa da salvação de Deus ainda. Né? E acontece para a gente por crer no Senhor. Né? Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Então o Senhor está nos tirando, né, dessa condição miserável, nos colocando na presença de Deus. Né? E aí acontece, nós vamos estar num processo de transformação, que é a santificação, que a gente vai ver durante a semana ainda, né? Senhor Jesus. Mas por isso que a gente erra ainda, a gente está no processo, nós estamos ainda sendo trabalhados, sendo transformados ainda, ó Senhor Jesus. Né? Mas o que a gente tem que perceber é que aquilo que Cristo fez foi para que Deus pudesse nos receber, né? Senhor Jesus, né? Pudesse eliminar, retirar todas as barreiras. Ó Senhor Jesus, para a gente poder chegar diante de Deus com intrepidez, baseado naquilo que você está fazendo, não, baseado naquilo que Cristo fez. Ó Senhor Jesus. Mas obviamente, para haver transformação, você precisa se dispor, você precisa ir diante de Deus, você precisa tocar na palavra, né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí a gente tem que perceber que o Senhor hoje está nos concedendo, né, graça e misericórdia. Né? Quando a gente se achega a Ele. Né? Ele não vai nos tratar de acordo com nossos pecados, de acordo com as nossas iniquidades. Né? Muito pelo contrário, mas a gente precisa tomar uma atitude. Né? Senhor Jesus, diante de Deus, nos arrependemos, voltar a Ele. Né? Senhor Jesus, óbvio que tem coisas que são, né, que tem consequências, né? Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele vai providenciar tudo isso para nós, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para o nosso viver espiritual diante dEle. Ó Senhor Jesus. E como falou aqui, né, a justificação é apenas o princípio do processo da salvação. Né, Senhor Jesus, com ela você ganhou a vida eterna, você não vai perder a sua salvação, você não vai para o inferno. Né, Senhor Jesus. Quanto a isso você precisa estar despreocupado, mas agora você precisa desenvolver, né, o que? A santificação. A gente vai ver mais isso amanhã e mais alguns outros dias durante a semana. Né, Senhor Jesus. Que cada um possa ir diante do Senhor, né, para que o Senhor possa Ele mesmo esclarecer, Ele mesmo falar ao nosso coração, nesse Senhor Jesus, para a gente poder, né, estar encorajado aí diante dEle, né, recebendo essa palavra maravilhosa, né, que Ele deixou na Bíblia ali, né, uma sequência para nós, para a gente poder compreender, né, quão maravilhoso esse Deus, né, muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.